Pessoal, boa tarde. Aqui é o R. Kovac novamente, o Roberval, direto aqui dos estúdios da Web Rádio ABC, iniciando o nosso programa, todas as quintas-feiras, às 14h15. Hoje nós vamos contar alguns causos. Na semana passada eu falei sobre sentimento de gratidão, sentimento do perdão e amor incondicional. E hoje eu vou contar esse caos, porque eu usei exatamente aquilo que eu falei a semana passada. Então vamos lá. Antes eu quero cumprimentar aqui minha irmã, a Ione, que ela está fazendo aniversário hoje, 73 anos de idade. Parabéns para você e que viva mais 70 anos. Então vamos lá. Tudo começou quando eu estava trabalhando numa empresa. Eu trabalhava em análises clínicas. E essa empresa, eu trabalhava 4 horas por dia, e na época existia a lei, da nossa profissão de técnico de laboratório. E só podíamos trabalhar em cada emprego por 4 horas em cada dia. Assim nós podíamos ter 2 empregos diferentes e completaríamos 8 horas. E o salário era muito bom nesse local. Aí eu trabalhei mais ou menos uns 100 anos, uns 6 anos. 100 anos é difícil, né? Trabalhei 6 anos nesse local e aconteceu algo que eu jamais esperava na época. E o grupo que tomava conta dessa empresa, eles resolveram reduzir o quadro de funcionários e fecharam alguns locais, alguns postos de educação física, dentista. No laboratório eles reduziram pela metade os funcionários e eu, na época, fui um dos escolhidos. E o interessante é que o médico, que era o chefe, que era o diretor, quando ele falou com os funcionários, foi um médico mandado embora, um técnico e 4 funcionários da secretaria. Quando ele veio se despedir, ele falou: eu não queria mandar você embora. E eu não estava entendendo por quê, se ele não queria, porque mandou. Mas tudo bem, eu não falei nada e realmente eu senti muito naquela época, porque o salário era muito bom e era difícil conseguir um emprego ganhando a mesma coisa. Quando eu saí do local, que fui para casa bem chateado, eu encontro a moça do raio-x no caminho. E ela disse o seguinte: olha, eles iam me mandar embora, mas eu conheço o ministro, a minha amiga é sobrinha do ministro, e eu falei com ela, ela falou com o tio dela, e o tio fez com que eu ficasse aqui. Aí que eu entendi, era para mandar um técnico embora. O médico não queria me mandar embora, porque eu, casado com 3 filhos, ia ser um problema. E a moça era solteira, tinha 3 empregos, 2 carros, bom, a posse dela é problema dela. Então eu fiquei assim, puxa vida, e agora? Mas não fiquei com raiva dela, porque ela está vendo os direitos dela. Eu não conhecia nenhum ministro, nem parente de algum ministro, então tinha que continuar. O interessante é que eu fui para casa e eu falei para minha esposa, que eu tinha sido dispensado. E aconteceu uma coisa nessa semana que foi, até hoje nós não conseguimos entender como foi possível aquilo lá. Os vizinhos começaram a levar coisas na casa da gente sem saber nada, sem saber que eu tinha sido dispensado nem nada. E levavam doce, comida. Eu até hoje não sei por quê. Porque nunca assim nós, graças a Deus, tínhamos precisado. E aí passou o tempo. Isso daí me levou a pensar muito o que eu ia fazer na vida, porque nessa profissão não era fácil conseguir emprego naquela época, porque exigia muito conhecimento. E dependendo do local que você trabalhava, se tornava mais difícil, porque nem todo mundo... Eu, por exemplo, trabalhava na divisão de tuberculose. São coisas específicas. A maioria dos laboratórios não trabalha somente com isso. Mas vamos caminhando. E a minha esposa falou com um dos vizinhos, ele era
chefe numa indústria aqui que fica na Anchieta. E ela falou com ele se não tinha uma vaga lá onde ele era chefe, não sei o quê. Aí ele veio conversar comigo, perguntou se eu queria trabalhar com ele. Eu falei, tudo bem, mas eu não perguntei o que eu ia fazer nessa indústria. Como ele era chefe, eu falei, ele vai me colocar lá no escritório com ele, sei lá, de secretário, datilógrafo, alguma coisa, né, nesse sentido. E tudo bem, fui tranquilo. Fui lá, preenchi a ficha, é lógico que eu passei, porque é a indicação dele, então nesses locais, quando é a indicação do chefe, você consegue a vaga. Mas a responsabilidade é dele. Muito bem. Eu recebi no Departamento de Recursos Humanos, né, na época era Departamento Pessoal, eu recebi 2 macacões e uma bota, aquelas botas que tem aço na ponta e no calcanhar, porque eu ia trabalhar num lugar onde tinha as empilhadeiras, então se a empilhadeira batesse no seu pé, ela esmagaria seu pé, então o aço ajudava a proteger nesse caso. Mas eu pensei, bom, mesmo no escritório a turma usa esse uniforme. E fui tranquilo no dia seguinte. Quando eu cheguei lá, o encarregado veio com um romaneio na mão. Romaneio é um pedido, né? Vamos supor, um supermercado grande faz um pedido, e esse pedido passa para a gente, eles chamam de romaneio. E você olha o que está escrito ali e vai separando os produtos. Me deram um carrinho e um estrado. Eu pensei, barbaridade. Quem só carregou tubo de ensaio e lâmina na vida, carregar caixa. Então eu fui lá, eu falei, bom, eu não posso, eu tive vontade de ir embora na hora, mas eu não podia ir embora porque senão ia ficar mal pro vizinho, porque ele era chefe, ele que indicou, e já pensou, a gente sai no dia seguinte. Aí eu fui separar, né, as caixas, e uma delas pesa 25 quilos, pesava. Você imagina uma pessoa que não está habituada a carregar peso, pegar uma caixa de 25 quilos, não é fácil não. Os caras carregavam 2 caixas, só não carregavam 3 porque não dava o tamanho, né? Era muito alto, ela iria cair, mas 2 caixas eles carregavam como se estivesse carregando um caderno, na maior tranquilidade. E assim foi. Então eu pensei, o que eu vim fazer nesse lugar? Comecei a pensar, mas qual é o motivo? Deve ter um motivo. Nesse momento, eu estava caminhando por um dos corredores para pegar o material e eu vi o modo, entre aspas, né? Eu senti a presença do meu mentor em cima de um grupo de caixas, dando risada. Aí eu pensei assim, você está rindo porque não é você que está aqui, né, carregando peso. Para você aí é uma boa, né? Pensando, né? Não falava porque senão ia me internar. Ele falou, não se preocupa não, você veio aprender uma coisa aqui, então espero que você aprenda. Eu pensei, vim aprender o que com essa monte de gente aí que não sabe nada, a turma chamava de peão, né? A turma carrega a caixa. Então você faz uma ideia do que é uma pessoa que só carrega peso. Infelizmente, né, na época, isso é uma época, né, faz tempo. Então, eu comecei a trabalhar, eles faziam aquilo lá numa maior tranquilidade. Eles carregavam aquilo fácil, fácil. Quando chegou a hora de carregar o caminhão, aí a coisa foi pro brejo. Os caras pegavam aquelas caixas de 25 quilos e jogavam para você pegar, para você jogar para o outro. Acontece que tem um jeito de fazer isso. Se você joga a caixa com uma das frentes, vamos dizer assim, você tem o perigo de você machucar a pessoa. Ele jogava de bico. Você imagina uma caixa no formato de um dado, a pessoa joga aquilo de 25 quilos, joga nos seus braços lá para você segurar. Quando eu vi, eu achei que era difícil, mas quando começou, eu vi que era o único jeito. Porque se você jogasse ela de chapa, você derrubaria outra pessoa, porque não ia ter como ela segurar. E de bico você tinha jeito de segurar a caixa facilmente, o único problema era aquele peso. O interessante é que essa semana eu fiquei totalmente revoltado
por ter aceitado esse emprego sem perguntar o que eu ia fazer. Então foi um erro meu, não do rapaz que ofereceu o emprego para mim. Quando foi no mês seguinte, no começo do mês, eu entrava às 8 horas, tinha uma turma que entrava às 7. Quando eu cheguei às 8 horas, eu vi todo mundo parado. Tinha uma roda, assim, mais ou menos umas 20 pessoas que trabalhavam lá, e tudo ali conversando. Eu não entendi nada, eu achei que eles estavam de greve, alguma coisa assim, e perguntei, o outro falou, não, é que do dia 1 ao dia 10, o departamento financeiro faz uma verificação do que foi vendido e vem conferir para ver como é que está o estoque aqui, se está batendo com o que eles têm anotado. E enquanto eles não liberam, a gente fica aqui conversando. Não tem outra coisa para fazer, não pode sair. Então eles ficavam conversando. E antes disso, me alertaram, cuidado com fulano. Tinha um que a gente chamava de padre, porque ele andava sempre de camisa de manga comprida e a gola da camisa, né, fechada até o último botão. Então a turma ali, todo mundo tinha apelido, e era engraçado, né, porque o calorão daquele, o cara com manga comprida, ali no pescoço tudo fechado. No começo eu achei que ele usava alguma coisa, mas como lá dentro a manga era curta, nos braços dele não tinha nenhuma marca de picada, nada, então era apenas o hábito dele, o costume. Aí falaram, toma cuidado com esse cara, que você fala para ele, porque ele é bem violento, qualquer coisa, para ele brigar, ele não pensa duas vezes. Eu falei, beleza, não pretendo nem conversar com ele. Aí aquele outro ali, ó, ele não fala com ninguém, ele não conversa com ninguém aqui dentro, e esse é pior ainda, porque ele anda armado, ele anda com uma faca na cintura. Tá bom. E assim foi. E nesse dia, que a turma estava naquele círculo, eu comecei a prestar atenção nos assuntos que eles estavam conversando. E esse daí, que era o tal do padre, ele falou assim, o assunto era sobre mulher, confiança nas mulheres. Ele falou assim, eu não confio em mulher nenhuma. Mulher para mim tem que ser ali, ó. Eu não confio mesmo. Aí eu tinha que abrir a boca, né? Eu cheguei para ele e falei assim, você é casado? Ele falou, sou, por quê? Eu falei, você tem filhos? Tenho. Eu falei, quantos filhos você tem? Ele falou, 2. Eu falei assim, você tem certeza que os filhos são seus? Nesse momento, todo mundo se afastou, menos ele. E eu me toquei, né? Porque a pergunta que eu fiz ali, a pessoa desconhecida, que estava chegando numa empresa, perguntar um negócio desse, aí antes que ele reagisse, eu falei assim, eu estou perguntando isso porque você confia na sua mulher. Você sabe que os filhos são seus, então você confia nela. E a sua esposa é uma mulher. Com certeza você confia na sua mãe. Por que você está dizendo que não confia em mulher nenhuma? Eu falei, as pessoas têm mania de querer falar coisa para se exibir para os outros, mas fala a verdade, qual é o problema? Eu falei, eu confio nas mulheres. Não só naquelas que eu conheço, mas nas mulheres. Por que não confiar? Se você não confia nela, é porque você não confia em você. Se você confia em você, você não desconfia de ninguém. Aí o assunto mudou de parâmetro. Todo mundo começou a falar que confiar, aí já mudaram, né? Antes estavam tudo dando uma de machão, não, aquele negócio. E eu percebi uma coisa, comecei a perceber algo interessante naquele grupo. Porque eles prestavam muita atenção naquilo que a gente falava. E isso não acontecia nos locais onde eu trabalhei, que todo mundo ali sabia tudo, né? Todo mundo tinha faculdade, era doutor, doutora, então a gente não falava muito porque todo mundo sabia. E não quer dizer que a pessoa não deve estudar, é que precisa estudar. Mas eu comecei a notar uma diferença entre as pessoas, o conhecimento das pessoas, os locais, o modo como elas viam aquilo. Não que eles acreditassem em tudo, mas eles faziam perguntas sobre aquele assunto. E com o decorrer do tempo, eu trabalhei lá um ano e 2 meses, 14 meses, né? Porque esse vizinho, ele falou que depois de 1 ano e 2 meses, ele me levaria
para o laboratório. Indicaria, né? Porque eu trabalhando 1 ano e 2 meses, não tendo a ficha suja nem nada lá na empresa, não faltando, não arrumando encrenca, ele conseguiria, com o chefe do laboratório, arrumar para trabalhar lá. Era laboratório farmacêutico, mas ele conseguiria. Acontece que com 6 meses ele foi embora. Ele pediu a conta e foi embora para a Inglaterra. Eu falei, e agora, o que eu faço? Eu vou ficar carregando essas caixas até o fim da aposentadoria, até chegar à aposentadoria? Bom, isso foi com mais ou menos uns 10 meses. Aquele lá que andava, falava que ele andava com uma faca na cintura, lá fora, né? Ali dentro não. Ele nunca falou comigo, ele ficava nessas rodas aí de conversa, mas não abria a boca, ele só ouvia. Um dia ele chegou para mim e falou assim, eu preciso falar com você. Era 8 horas da manhã, a hora que eu entrei, ele entrava às 7. Ele falou, eu preciso falar com você. Eu falei, tudo bem, na hora do café, às 9, a gente conversa. Bom, quando chegou na hora do café, ele veio e falou assim, eu queria te perguntar uma coisa, como você mexe com a espiritualidade, essas coisas todas, eu queria te perguntar, não sei se você vai poder ajudar ou não. Eu falei, fala, né? Se a gente puder ajudar, é bom. Ele falou assim, eu tenho um bebê de 2 meses, e essa semana, desde o começo da semana, era uma sexta-feira, quando ele veio conversar comigo, o bebê tem uma febre e ninguém consegue descobrir por que ele tem essa febre. A minha esposa já levou 3 vezes no pronto-socorro, ele fica lá e a febre não abaixa. Eu falei assim para ele, como que está o clima entre você e a sua esposa? Ele falou, bom, né? Eu falei, você não anda brigando, não, discutindo? Aí ele ficou sem jeito e falou assim, o clima está meio quente lá, a gente briga todo dia. Eu falei, mas não tem jeito de resolver essa briga? Ele falou, é porque ela não sei o quê, aí a pessoa sempre fala do outro, né? Quando ele terminou, eu falei assim, então o clima está quente na sua casa. Exatamente o que o bebê está mostrando para vocês, através da febre. Você imagina, a criança, ela fica no ventre materno por 8 meses, mais ou menos. Então a ligação que ela tem com a mãe é total. E o pai também tem uma ligação um pouquinho menor, né? Porque ele fica no ventre da mãe, mas é o pai, também tem ligação. Agora imagina você, a criança, 2 meses. Ela não sabe o que está acontecendo, mas ela recebe aquela energia dos dois brigando, aquela energia negativa, violenta, de briga. Quem sofre é o bebê. O bebê está com febre para mostrar exatamente o que vocês não devem fazer. Falei, senta lá com sua esposa, conversa numa boa, bate papo. Por que brigar? Quando as pessoas brigam, elas brigam porque imaginam como a outra pessoa é. O que nós chamamos de imagem. Você cria uma imagem da outra pessoa e não consegue se libertar da imagem. Se a pessoa fez algo errado, um casal, por exemplo, uma mulher ou um marido, fez uma coisa errada, você grava aquilo como sendo a imagem daquela pessoa. Ela é assim. Não, aquilo é uma imagem que você criou. A pessoa não consegue ficar 24 horas do mesmo jeito. Então você bate um papo com ela. Isso foi na sexta-feira. E durante o expediente, de vez em quando ele ia lá, falava alguma coisa, porque ali a gente não podia parar para conversar. Celular na época não existia, então a única coisa era a conversa. Mas ele, de vez em quando ele me via, ele perguntava uma coisa. Aí ele falou assim que a esposa dele era mãe de santo, a sogra dele era mãe de santo, ele era pai de santo. Eles levaram no centro lá de Umbanda, onde eles trabalhavam, não conseguiram fazer a febre diminuir, fizeram tudo o que podiam. Mas eu falei, tudo bem, bate um papo com a sua esposa. Na segunda-feira, quando eu cheguei, ele me viu, ele veio sorrindo. Eu nunca tinha visto aquele cara sorrir em todos aqueles meses que eu trabalhei lá. Eu falei, e aí, como é que tá? Ele falou, rapaz, olha, sexta-feira eu fiquei matutando tudo aquilo que você falou.
sobre a gente, sobre a vida, sobre a criança. Quando eu não vi a hora de chegar em casa para conversar com a minha esposa. Nós começamos a conversar e fomos até as 4 horas da manhã. Só quando chegou esse horário, a gente falou, vamos dormir, vamos descansar. Ele falou assim, nesse momento nós olhamos um para o outro e percebemos que o bebê não havia chorado nenhuma vez, desde o momento que nós começamos a conversar. E nós achamos que ele tinha acontecido alguma coisa grave com ele, porque ele chorava direto, né, a febre direto. Aí eles correram no berço para ver se tinha acontecido alguma coisa. Chegando lá, o bebê estava dormindo tranquilamente e não tinha mais febre. Ele falou assim, olha, eu nunca imaginei uma coisa dessas. E até hoje, quando eu saí de manhã cedo de casa, aquela segunda, ele não teve mais febre e nem chorou. Ele só chorou normal, né, quando quer mamar, alguma coisa assim, mas não por ter febre. Eu falei, você está vendo? Nós temos um poder tão grande dentro de nós e nós não sabemos usar. Bom, agora vamos fazer um pequeno intervalo e antes de mais nada eu quero dizer que todas as quintas-feiras, às 14h15, estarei aqui no programa Iluminando o Seu Dia. Continuando a história, agora vai ficando mais interessante. Como eu disse, a pessoa que ia arrumar um local para mim, laboratório, né, ele acabou saindo da empresa. E o chefe que entrou, ele tinha medo de indicar alguém. Mas tudo bem, né? Eu não podia fazer nada, porque cada pessoa tem a sua forma de pensar, o seu jeito, e assim. Quando deu 14 meses, 1 ano e 2 meses, eu comecei a pensar, falei, não, aqui não dá, eu vou voltar para a minha profissão. E comecei a fazer oração do perdão para esse chefe e para o outro que saiu. Então eu fiz assim, acho que eu ficava uns 5 minutos por dia ali, para cada um fazer daquele negócio lá do fundo, né? Até fechar o olho para me concentrar melhor naquela oração. E quando eu senti uma sensação diferente ao fazer essa oração, como se fosse uma libertação interior, eu fui trabalhar no dia seguinte, cheguei lá, olhei para toda aquela turma trabalhando, os caras lá muito esforçados, né, realmente dedicados ao trabalho. Eu falei, isso aqui não é para mim, não tem jeito, eu vou voltar para a minha profissão, que pelo menos eu sei fazer, e tudo bem. Nesse dia, o chefe, quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, ele veio me procurar. Ele falou, eu tenho uma novidade para você, eu vou te promover, você vai passar a ser conferente. Conferente nessa empresa são aquelas pessoas que ficam na porta e quando você entrega o produto com o romaneio, com a lista, né, de pedidos, ele confere para ver se está batendo e manda carregar o caminhão. O salário é melhor do que aquele que está carregando, apesar de quem está na função que eu estava não ganhava mal, ganhava até um salário razoável. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, eu agradeço muito, mas eles merecem muito mais do que eu, eles já estão aqui há algum tempo, tem gente aí que tem 6 anos, 7 anos, eu acho que eles merecem mais. Eu estou querendo voltar para a minha profissão, porque é o que eu gosto de fazer. Ele falou, olha, eu acho que você aqui está perdendo tempo, pelo que você sabe, pelo que você conhece, aqui você não vai conseguir nada além disso aí, de ser um conferente. Chefe só se eu morrer, mas tem um monte de gente na frente para ocupar a vaga. Então, se você quiser, a gente faz um acordo. Eu falei, na hora, eu fiz o acordo. Quando eu estava caminhando por um dos corredores onde fica o material, né? Novamente eu senti aquela sensação que o meu mentor estava sentado sobre aquelas caixas. E novamente dando risada. Aí eu falei assim para ele, bom, chega, né, aqui eu não quero saber mais nada, já fiz o que eu
tinha que fazer, aprendi o que eu tinha que aprender. Ele falou, o que você aprendeu aqui? Eu falei, eu aprendi a ser humilde. Ele falou, como aprender a ser humilde? Você não era humilde? Eu falei, nunca percebi que eu era arrogante. Eu interpretava mal as pessoas. Quando eu vim aqui, eu achei que peão é aquele cara ignorante, que não sabe nada, violento, como eles carregavam peso. Então, eu criei uma imagem sobre eles. E ao ter contato durante todos esses 14 meses com eles, eu vi que eu estava completamente errado. Eles me ensinaram muita coisa, muito mais do que eu ensinei para eles. Aí veio ele disse assim, então você está preparado para começar a nova fase. E acertei tudo nessa empresa e saí e não tinha emprego. Eu tinha que procurar emprego, né, porque eu ia começar novamente. Nisso eu resolvi visitar a prefeitura, que eu tinha trabalhado no laboratório da prefeitura, ali no Ipiranga. Trabalhado no laboratório, eu falei, tenho bastante amigos ali, eu vou lá, até lá, fazer uma visita. Quando eu cheguei lá, as duas moças da coleta falaram, tudo bem, cumprimentamos aquele negócio todo, e elas falaram assim, você está trabalhando aonde? Eu falei, eu estava trabalhando até ontem, mas hoje já não estou mais na empresa, não era laboratório, agora eu quero voltar para o laboratório. Ela falou, por que você não volta a trabalhar aqui? Porque eu já tinha trabalhado nesse local. Eu falei, mas não sei, né? Fiquei aquele negócio. Ela falou, não, ela já correu, falou para o médico lá, o chefe e tudo, ele acertou na hora, queria que eu voltasse. Falei, caramba. E nesse laboratório tinha um japonês. Quando eu trabalhei lá a primeira vez, ele nunca conversou comigo. Olha que coincidência, né? Você vai no emprego, a pessoa, tem um que nunca conversa, você vai no outro, também nunca conversa. Eu comecei a associar as coisas. Eu peguei e fui cumprimentar o japonês. Eu, lógico, conhecia, mesmo ele não tendo conversado, mas eu sabia quem era. Começamos a conversar e ele falou, nossa, como você mudou, o que aconteceu? Eu falei assim, mudei como, né? Não estou sentindo nenhuma diferença. Ele falou, você pode não sentir, mas eu senti. Você está mais humilde. Antes você era mais arrogante. Eu, naquela hora, foi aquele baque, né? Falei, caramba, olha, a mesma coisa que eu falei lá na empresa que eu saí. E assim começamos a conversar e foi muito bom. Voltei a trabalhar lá, não ganhava muita coisa, mas era mais ou menos um serviço temporário, até eu conseguir arrumar um ganhando melhor, porque eu tinha esposa e mais 3 filhos para sustentar, a casa para pagar, né? E todas aquelas despesas. E tinha um farmacêutico que ele trabalhava lá, ele era encarregado. E ele não me suportava, porque os funcionários perguntavam sempre as coisas para mim, como fazia um serviço, como fazia outro serviço, por causa da minha experiência. E ele ficava com raiva disso. Um belo dia, isso depois de, uns 7, 8 meses que eu estava lá, ele chegou para mim e falou assim, vem aqui um pouquinho, você que sabe tudo de laboratório? Eu falei, não, tudo eu não sei, ninguém sabe tudo. É muita coisa para a gente saber. Mas vamos lá. Ele falou assim, por que você não vai em tal lugar que tem uma vaga? Até eu vou falar a empresa aqui, é a Amico. Ele falou, vai lá que tem vaga no laboratório e eles pagam um salário de 10 salários mínimos. Eu falei, caramba, dá quase 10 vezes o que eu ganho. Aí eu falei, vou lá. Eu falei, mas tem alguma indicação? Porque laboratório precisava sempre ter uma indicação, né? Uma pessoa que indicasse para você conseguir a vaga. Ele falou, não conheço ninguém, eu soube dessa vaga e estou passando para você. Tudo bem, eu vou até lá. Se eu não conseguir nada, não estou perdendo nada. E fui. No dia seguinte eu fui até lá, procurei a pessoa responsável, e até chamava Marta, e até hoje de coração eu agradeço a Marta. E começamos a conversar. Durante 1 hora ficamos conversando e ela falou assim, você sabe tudo de laboratório? Eu falei, não, eu acho que nem você que é chefe não sabe, mas eu estava muito tranquilo. Eu não estava assim, desesperado pela vaga,
preocupado se eu ia conseguir ou não. Eu simplesmente fui lá fazer uma entrevista para ver o que acontecia. Então eu estava tranquilo. Eu falei assim, nem você que é chefe deve saber tudo o que é feito no laboratório, que é muita coisa. Ela falou, muita gente vem aqui e diz que sabe tudo. Eu mando então para o rádio Munissaia para ele fazer alguma coisa. Para quem não conhece, rádio Munissaia, a pessoa precisa ser especialista, senão ela não consegue fazer os exames. Então a maioria reprovava nesse setor. E antes tinham comparecido 110 candidatos para uma vaga e nenhum deles passou no teste. E como eu disse, eu estava sossegada, porque eu falei, bom, se 110 universitários não passaram, eu como técnico, menos chance tenho, mas vamos ver como que é feito esse teste e tal. E ela falou, bom, agora você vai lá no plantão e a turma vai passar para você alguns serviços, vamos ver como é que você vai sair. Bom, reduzindo aqui o tempo, eu passei em todos os testes, na entrevista, e ela falou assim, agora você vai lá no departamento pessoal, levar essa carta para eles te contratarem e vamos ver se você começa o mais rápido possível. Nossa, aquilo foi uma alegria imensa, né? Eu pensei no salário. O serviço era o mesmo do que eu fazia. Quando chegou no departamento pessoal, eu entreguei a carta de recomendação da chefe, que eu tinha passado no teste, e eles pediram os documentos, diploma, tudo isso. No dia seguinte eu levei tudo que eles pediram, e quando eles viram meu diploma, viram que não era um diploma universitário, era um diploma de técnico. Aí o chefe falou assim lá do departamento pessoal, olha, aqui nós não admitimos técnico, só quem tem nível universitário. Eu falei, tudo bem, né? A culpa não é sua, e é uma norma da empresa, tudo bem, eu não sabia, ninguém me falou nada, eu fui seguir em frente. Mas, beleza então. Aí peguei meus documentos de volta e ia embora. Nisso que eu ia embora, aquele estalo que veio, né? Quando eu fui para a prefeitura, deu aquele estalo e agora novamente. Eu falei, vou agradecer a Marta porque ela foi fantástica comigo, né? Na entrevista, tudo. Foi a minha sorte. Quando eu cheguei, ela perguntou assim, você vai começar quando? Eu falei, infelizmente eu não posso trabalhar aqui porque eu sou técnico. Ela falou, não, senta aí um pouco. Ela escreveu uma carta, eu não sei o que ela escreveu porque ela estava lá na mesa dela e eu sentado na cadeira em frente, mas não conseguia ler o que ela estava escrevendo. Ela fechou a carta, lacrou e mandou eu de volta lá no departamento pessoal e entregar essa carta para o chefe. Eu fui até lá, entreguei a carta e eles tinha a secretária que pegava os documentos primeiro e depois encaminhava para o chefe. A moça pegou a carta, leu e ficou olhando para mim. E ela não fazia nada, nem falava nada. Eu entendia menos ainda, né? Porque ela deveria falar alguma coisa, sei lá, vai embora, não falou nada. Entrou na sala do chefe, ficaram 5 minutos lá de porta trancada, depois saíram os dois e ele perguntou a mesma coisa. Ele perguntou assim, há quanto tempo você conhece a Marta? Eu olhei no relógio e falei assim, acho que umas 3 ou 4 horas, né? No dia que eu vim aqui, eu fiz o teste e tudo, e depois vim aqui, vocês pediram o documento, eu trouxe, mas eu conheci a Marta naquele dia, sei lá, 1 hora, 2 horas lá que eu fiquei conversando com ela. Aí o cara falou assim, porque o que ela escreveu nessa carta, nós somos praticamente obrigados a contratar você, porque você concorreu com mais de 120 universitários, só você passou no teste. Então não tem como recusar uma pessoa com o seu conhecimento. Aí eu fiquei ouvindo, nem tinha o que falar. Aí não teve jeito, eles contrataram, eu comecei a trabalhar e foi fantástico tudo aquilo ali. Eu vi o quanto uma oração de perdão e gratidão mudam a vida da gente. O desespero, o nervosismo, aquela irritação,
que você não consegue encontrar o que você quer, tanto de emprego como namoro, casamento, seja lá o que for, né? Ela ajuda bastante, porque você, no seu interior, quando você faz essa oração e você perdoa lá do fundo do seu coração, perdoa realmente, tudo se modifica, tudo, até o seu organismo, o modo de você falar, o modo de você se comportar, você não percebe, mas as pessoas que estão ao seu redor percebem essa modificação. E eu consegui esse emprego, e daí foi fácil. Eu passei, além de trabalhar na Amico, eu consegui uma vaga no Medial Saúde. Então eu trabalhava dia sim, dia não, um dia na Amico e um dia no Medial. Eu fiquei no Medial Saúde acho que uns 4 anos e fui trabalhar no Albert Einstein. Então eu fiquei na Amico e no Albert Einstein, e o salário excelente. Desse momento em diante, eu vi o quanto é poderosa a nossa mente em todos os sentidos, tanto no sentido negativo, que a gente costuma trabalhar desde a infância, porque os nossos pais aprenderam assim também, de ver as coisas, sempre coisa errada, sempre falar de coisa errada, e o poder que tem do positivo, quando você começa a observar as coisas do modo agradável. Às vezes, uma coisa não dá certo, faz parte da vida. Nem tudo que a gente quer dá certo. Mas quando não dá certo, você não deve desanimar. Significa que não é isso que você tem que fazer. Tem algo melhor lhe esperando. Basta você encontrar. Por enquanto,